A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar você e Deus venha falar ao teu coração através dessa mensagem. É isso mesmo, Deus quer falar com você. Hoje nós vamos estar entrando num texto, 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 1 em diante. É isso mesmo. Deus quer falar com você. A resposta de Deus nesse momento, através desse vídeo, é para você não parar. Que história é essa de você querer parar? Que história é essa de você regressar, falar assim, eu não consigo? Essa palavra, a partir de hoje, na sua vida, não existe mais. É isso mesmo. Deus quer falar com o seu coração, Deus quer falar com você, quer mudar os seus pensamentos, mudar a ótica da sua visão. A maneira que você se encontra, o jeito que você está pensando, não é dessa maneira. Então, convido você que tem a sua Bíblia, abrir ela junto comigo em 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 1 em diante. Deus quer falar com você. Que Deus abençoe você, você que faz parte do nosso canal, Marcelo Leal Oficial, é isso mesmo, Marcelo Leal Oficial. Compartilha, deixe seu like, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas, aonde Deus quer falar com você, meu irmão. Você que tem a Bíblia em suas mãos, 2 Samuel, capítulo 6 e versículo de número 1, vai estar escrito dessa maneira: e tornou a Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel em um número de 30.000, e levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levar dali acima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba, e Uzai e Aió, filhos de Abinadab, guiava o carro novo. Olha que interessante essa história. Nós vamos se adentrar. Mas antes de se adentrar nessa história, nesse texto maravilhoso, eu quero orar com você. Se você estiver nos vendo nesse momento, através desse vídeo, feche teus olhos que nós vamos orar junto. Senhor Deus, eterno Pai. Pai querido, nesse momento eu clamo o teu nome, pedindo àquele que for, papai querido, estar vendo este vídeo. Abençoa ele, abençoa ela, abençoa qualquer pessoa que se adentrar através desse vídeo, papai querido, que o coração deles possa, papai querido, estar cheios das tuas bênçãos, que o coração dele possa sentir, papai querido, a tua graça, o teu poder. Pai, muda toda a trajetória, papai querido, humana. Seja, papai querido, o pensamento em desistir, pensamento que nada mais está dando certo. Que a tua graça alcance ele aos lares, ao conchego dos lares deles. Espírito Santo, que o teu poder, o teu nome venha estar junto com eles. Pai, que o nosso nome diminui, o teu nome cresça, que o teu poder venha estar junto com eles, em nome de Jesus. Essa é a minha oração através dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você é livre para adorar através desse livro, desse vídeo. Você é livre para adorar o Rei da Glória. Então viaje comigo um pouco nessa história, uma história onde queima o meu coração. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Davi reúne os seus escolhidos em Israel, em torno de uns 30.000 pessoas, para ir buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde se invocava a presença, era onde a presença de Deus estava. O contexto dessa história vai nos mostrar que o rei Davi está sendo ungido pela terceira vez. E quando ele levanta pela uma bela manhã, ele olha a todo o seu redor, ele olha a dimensão do que ele estava ali em suas mãos naquele momento. Ele vê que ele tinha tudo, mas algo estava faltando. O que estava faltando, irmão Marcelo, era a presença de Deus. Não pode começar nada se não tiver a presença. E através desse momento eu venho falar da presença de Deus relacionada ao teu coração. Olha que interessante. O texto vai dizer que o rei Davi levanta pela manhã, ele olha ao seu redor, ele se depara com a situação que ele estava vivendo e ele toma uma grande decisão de buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença. Ninguém poderia viver sem a presença de Deus. Ele sabia que ele não poderia tomar o reinado. O rei Davi sabia que ele não poderia dar continuidade àquilo que Deus tinha chamado ele. O rei Davi, ele poderia estar dizendo aos nossos olhos, falando dessa maneira: eu não começo nada sem antes a presença estar no seu devido lugar. Meu Deus, isso é forte, e Deus quer falar com você através disso. É a presença dele que vai mudar toda a trajetória humana.
Então Davi, ele se levanta, toma a decisão de juntar os seus escolhidos e vai até onde a arca estava, em Balá de Judá. Chegando à casa de Abinadab, aonde a arca estava no arraial dos filisteus. A Bíblia vai dizer, o contexto, a história vai nos mostrar que a arca da aliança viveu durante 20 anos na casa de Abinadab. Olha que interessante. Se nós formos estudar o mais profundo desse texto, nós vamos ver que a arca da aliança chegou à casa de Abinadab e seus filhos ainda eram crianças. E quando ela se achegou à casa de Abinadab, o texto vai nos mostrar, o contexto vai nos ensinar que seus filhos, os filhos de Abinadab ainda era criança. Então dá para mim e você entender que eles cresceram vendo a presença. E aí entra algo que muitas vezes nós deixamos passar, a presença de Deus. Como assim, irmão Marcelo? Aonde você quer chegar com isso? Olha que interessante. Se a arca chegou à casa de Abinadab, quando os seus filhos ainda eram pequenos, eles cresceram vendo a presença, eles viviam com a presença, eles sabiam do que aquilo se tratava, eles sabiam a intensidade, aquilo ali, o temor era gerado dia após dia. Que chega ao ponto que quando eles resolvem levar a arca da aliança, onde estava na casa de Abinadab, até o seu devido lugar, aonde o rei Davi queria que ela estivesse no seu devido lugar, eles resolvem construir um carro novo. Pegaram umas juntas de bois e colocaram a presença de Deus em cima deste carro novo. E foram guiando. Aos olhos humanos, aquilo parecia ser bom, parecia ser agradável. Só que eles esqueceram que a presença de Deus não poderia ser levado de qualquer maneira. Não era de qualquer jeito. Tinha um jeito certo de ser levado. Só que eles se esqueceram que as escrituras, o que os mandamentos tinham sido mandados daquela época. Então, acontece logo em seguida que, quando eles estão levando a arca da aliança até o seu lugar, o texto vai dizer que a arca da aliança vai cair. E um dos filhos de Abinadab, Uzá, toca na arca da aliança. E quando ele toca na arca da aliança, ele é morto rapidamente, ele é fulminado naquele lugar. A Bíblia vai dizer que o coração de Davi ficou triste, se entristeceu, falou assim, eu não vou mais, deixa ela aí. Parou todo mundo, 30.000 pessoas que estavam junto com ele, pararam naquele momento e ficaram em silêncio. E nesse momento, aqui eu abro um entre parênteses, não tem como levar a arca da aliança de maneira errada. Não tem como você levar esta presença, a presença que muda, a presença que transforma, a presença que salvou você, a presença que muitas vezes você está se sentindo só, pensando em desistir, falando que para você mesmo nada mais dá certo. Não tem como você levar esta presença de maneira errada. Então, o coração de Davi, a Bíblia vai dizer que o coração de Davi ficou triste naquele momento. Falou para ele, deixa a arca aí, não mexe nela. Só que porventura, no meio de 30.000 homens, um resolve levantar a mão. No meio de 30.000 homens, um teve coragem de dizer, coloca a arca da aliança em minha casa. Meu Deus, você não está entendendo o que eu quero dizer nesse momento, através desse vídeo. No meio de 30.000 homens, um se levanta, toma uma posição, acabando de ver o que tinha acontecido com aquele homem. Com certeza, as pessoas que estavam ao redor, isso é uma conjectura minha, um pensamento meu, as pessoas que estavam ao redor dele pensam assim, rapaz, esse homem é louco, ele não acabou de ver o que acabou de acontecer com ele. Esse homem é louco, acabou de tudo agora, ele vai ainda levar esta arca da aliança, que se invoca, vai levar para dentro da tua casa. Olha que interessante. O texto vai dizer, vai nos ensinar que a arca da aliança vai parar na casa de Obed-edom. Alguns historiadores vão dizer que não era a casa mais bela, a sua esposa não podia gerar filhos, os animais não poderiam criar, as árvores, nem as árvores poderiam dar fruto. Mas ele resolveu e ele escolheu chamar a presença para dentro da tua casa. Irmão Marcelo, aonde você quer chegar com isso? Olha que interessante.
A Arca da Aliança passa 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Nós não vemos o texto, nós não vemos as histórias. Você pode procurar nas histórias, nós não vemos a história sendo relatada. Mas durante 3 meses, a Arca da Aliança passou na casa de Obed-edom, que chega ao ponto de algum dos servos do rei Davi voltar correndo, dizendo: lembra onde deixamos a Arca da Aliança? Sim, sei, na casa de Obed-edom, eu sei o que aconteceu. Deus o abençoou. Como assim? Em 2 Samuel capítulo 6, do versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que voltaram a avisar Davi, dizendo: aonde deixamos a arca, Deus o abençoou. Como assim? Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que quando ele volta a dar notícia, ele fala dessa maneira: lembra aquele que nós deixamos a arca, assim, a sua esposa não poderia dar filhos, o que tem ele? Os animais não poderiam criar, as árvores não davam frutos, e agora Deus está abençoando, a sua mulher vai poder dar filhos. E os animais agora eles estão podendo criar, e as flores nas árvores, as frutas nas árvores, agora estão dando frutos. Sabe por quê? Porque aquilo que para Obed-edom era único, era verdadeiro, era um momento que muitas vezes eu e você podemos aprender aqui com a vida de Obed-edom. Como assim, irmão Marcelo? Vou te explicar. Às vezes nós estamos no dia do culto e nós falamos assim comigo mesmo. Nós falamos dessa maneira: eu não vou no culto hoje porque amanhã tem culto. Eu não vou ir hoje porque está chovendo. Eu não vou ir em tal lugar porque hoje, amanhã, depois da manhã, fica dando explicação. Aquilo que se passou durante 20 anos na casa de Abinadab, e durante 3 meses aquilo ali era único. Eu fico pensando que na hora do momento da sua família estava junto com Obed-edom ali, falava: está na hora, vamos orar. Está na hora de nós dar a reverência verdadeira, está na hora de nós exaltar o Rei da Glória. Ei, aquilo era único. Durante 20 anos se passou diante da casa de Abinadab. Os seus filhos olhavam: não, pai, está na hora de orar, amanhã nós temos de novo, a presença está na nossa casa. Deixa, amanhã nós vamos viver algo novo. Deixa que depois vai continuar algo novo. Mas eu quero dizer para você, não se acostume com a presença, porque quando se acostumamos com a presença, nós deixamos a presença de lado. Meu Deus, isso é forte. Quando a presença faz parte de nós e nós se acostumamos, aí é o grande perigo meu e teu. Nós esquecemos que essa presença nós não deveremos se acostumar, nós deveremos ter temor. E esse temor, muitas vezes, nós estamos deixando de lado, estamos esquecendo que essa presença, ela tem poder para mudar a trajetória. Essa presença, ela tem poder de mudar a sua visão. Essa presença, ela tem poder de mudar a tua história. É essa presença que ela tem poder de mudar o teu cativeiro. Então, Obed-edom, ele começa a dizer ao seu coração, ele leva a presença, ele traz a presença, ele clama a presença, dia após dia. Então, olha que interessante, o rei Davi se entristeceu, ficou com o coração entristecido. Ele falou assim: eu não vou mais levar a presença para dentro do seu devido lugar, deixa ela aí. Se aconteceu isso, deixa ela aí. Só que, porventura, a presença se adentrou num lugar aonde as pessoas olhavam e não davam valor. Eu quero trazer para os dias de hoje, aonde a presença se adentra, aonde a presença se achega, aonde o poder que há no nome do Senhor dos Exércitos, onde o nome do Senhor Jesus se achega, algo novo tem que acontecer. Aonde ele se apresenta diante do povo, algo novo tem que acontecer. Aonde Jesus chega, as coisas mudam. Aonde Jesus se apresenta, aonde ele está, a alegria toma conta. Aonde a tristeza está permanente, nesse momento a alegria começa a voltar. Aonde falaram que iria parar. Que história é essa de dizer que você não vai continuar? Que história é essa que você vai abrir a mão do ministério? Que história é essa que você vai regressar, voltar para o passado, pensar que as coisas velhas faz mais ânimo para você do que você está vivendo? Isso é só um tempo. Isso é só algo que você está passando, e o melhor de tudo, você não está passando sozinho. Não é momento de parar, não é momento de regressar, não é momento de você olhar para trás e falar assim: lá era melhor, o passado era melhor. Não, não, não. O momento agora que Deus está dizendo através desse vídeo para você é o momento de seguir, é o momento de continuar, é o momento de prosseguir, é o momento ainda mais de você ir além, se aprofundar nas escrituras e entender que o sacrifício da cruz foi por mim, foi por você. Não tem nada pior de nós voltarmos atrás. Agora, o momento agora é olhar para frente e dizer: eu vou continuar, eu vou dar continuidade a isso.
Então o rei Davi entristeceu, ele falou assim, eu não vou dar continuidade, para mim parou, acabou todas as coisas, o que eu faço, irmão Marcelo? Está na hora de prosseguir. Rei Davi tem uma notícia, volta um mensageiro dizendo, agora Deus o abençoou. Como assim? Aonde não tinha fruto nas árvores, começaram a dar fruto. Aonde a sua esposa não poderia gerar filho, agora o seu ventre está gerando um filho lindo. Ei, aonde era a última casa que ninguém mais dava nada para ele, agora a casa começa a ser transformada. E essa é a presença que nesse momento, através deste vídeo, está se adentrando ao teu coração, dizendo, aonde tudo para você parecia ser o ponto final, aonde determinar a tua história, eu estou escrevendo uma nova história, e melhor de tudo, a nova história está sendo escrita pelo dedo de Deus, aonde todo mundo olhará para você e vai dizer assim, ele não vai sair dessa, ela não vai conseguir, será dos lugares improváveis que Deus levantará homens e mulheres capacitados para viver o sobrenatural de Deus. Então olha que interessante, e ele voltou, o mensageiro voltou correndo dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Tem uma palavra mais linda do que essa? Aonde todas as pessoas olharam e falaram assim, acabou, não dá mais nada, deixa isso daí para lá, deixa quieto. Deus estava naquele momento usando, mexendo com a situação para mostrar que ele era Deus. Ele é Deus na sua vida. Muitas vezes Deus vai mostrar para você no meio da situação, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da tribulação, onde você vai se olhar que você está no meio do deserto. Mas para que o teu deserto se transforme em jardim, você vai ter que precisar parar um pouco, olhar ao seu redor e começar a ouvir a voz do Todo-Poderoso. E através dessa mensagem que eu quero deixar direcionada ao teu coração. Não é hora de parar. Não é hora de voltar para trás. Não é hora de você fazer aliança com quem você não deve fazer. A hora agora é de você olhar para cima. É por isso que o salmista escreve, eu levo os meus olhos para os montes. Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor. Quando ele está dizendo que o socorro dele veio do Senhor, ele estava dizendo, pode vir a dificuldade, pode ter a adversidade, pode ter todas as coisas, mas o socorro meu veio do Senhor, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que descreveu e está escrevendo a tua história. Esse sim pode pôr um ponto final na tua história, meu irmão. Então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a maneira que você tem se encontrado, mas eu sei algo que Deus pode mudar a tua história. E isso sim, ele vai mexer com você, vai mexer com a tua família, ele vai olhar para você no meio da adversidade, vai dizer assim, tenha calma, filho, você não está sozinho, tenha calma. Então Davi se anima, o coração dele se alegra novamente, por quê? Porque uma palavra, uma injeção de ânimo se achegou diante de Davi, uma resposta chegando, um mensageiro, e esse mensageiro nesse momento trouxe agora para você, não é hora de parar. Você não foi feito para ser humilhado. É por isso que quando Deus chama Abraão para fora, olha que interessante, é por isso que quando Deus chama Abraão, um homem cheio de promessa, um homem cheio de algo de Deus para viver, quando Deus chama Abraão, Abraão sai da sua tenda. Deus fala para Abraão, olha para cima e conta as estrelas, Abraão. O que Deus não queria é que aquele homem cheio de da presença de Deus, aquele homem cheio de promessa de Deus, saísse olhando para baixo. Você não nasceu para sair andando e olhando para baixo, percebido, dizendo para você que nada mais dá certo. Deus estava dizendo para Abraão, sai da tua tenda e conta as estrelas, porque ele queria que ele olhasse para cima, porque é de cima que vem o socorro verdadeiro. É de cima, e Deus se comove, Deus se mexe nos céus quando tem um coração disposto a adorar. Deus mexe a estrutura de todo mundo se for preciso. Deus para o dia, para a noite se for preciso para chamar a tua atenção. Meu Deus, você não está entendendo isso que eu quero dizer para você? Olha que Deus faz, fala, Abraão, sai para fora e conta as estrelas. Ele nunca, na ótica humana, nunca iria contar as estrelas, porque eram muitas estrelas, são bilhões de estrelas. O que Deus não queria que aquele homem saísse olhando para baixo. É nesse momento que Deus está falando no teu coração. Você que muitas vezes estava olhando para você, olhando para baixo, olhando para as coisas que estavam frustrando o teu coração, Deus está dizendo, sai da tua tenda, sai do lugar do conforto e olha para cima. Por quê? Porque eu estou mandando socorro bem presente na hora da angústia. Sou eu, Deus. Ei, meu irmão, Deus se mexe nos céus quando está escrito, como está escrito no Salmo de número 12.
Olha que interessante, por causa do clamor do justo, do necessitado, eu me levantarei agora e ouvirei a tua prece. A majestade de Deus é grande. A majestade de Deus é perfeita. A Bíblia vai dizer que com a concha da sua mão ele mede todas as águas do mar. Mais de 1 bilhão de estrelas, ele chama cada um pelo seu nome. Ele está sentado no alto e sublime trono, regendo toda a terra. Mas no Salmo 12, nós vamos ver a referência, ele dizendo assim, por causa do clamor do justo e do necessitado, eu me levantarei agora e ouvirei a sua prece. Deus está de pé no trono da glória, olhando para você, dizendo, filho meu, pode começar a clamar. Mas eu não tenho mais força, irmão Marcelo, eu não consigo mais, para mim já era, não consigo seguir. Tá, o cansaço bateu, a dificuldade chegou, mas Deus está dizendo para você através desse vídeo, não é hora de parar, você vai dar continuidade, você vai prosseguir. Deus está dizendo isso ao teu coração. Arabá, show, declenai. Não é hora de parar. E por não ser hora de parar, Deus está dizendo, está na hora de voltar a viver o meu chamado. Pois quem chamou você, eu vou cuidar. Quem chamou você, cuida do chamado. Então não se preocupa, está na hora de você não ficar sentado, mas sim se levantar como um verdadeiro adorador e dizer, Senhor, eu vou viver o sobrenatural da tua presença. Eu vou ir além, eu vou viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. É nesse momento que Deus está falando no teu coração. Não sei como você chegou nesse vídeo. Eu não sei como você encontrou esse vídeo. Mas eu tenho algo direcionado ao teu coração. E isso que eu quero dizer para você. É que você vai viver o sobrenatural de Deus. Independente da situação, independente da circunstância, independente do jeito que você se chegou. É nesse momento que Deus quer falar com você. Feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido. Abençoa o Espírito Santo, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Papai querido, que durante esses 3 meses que esta pessoa estiver vendo este vídeo, que ele possa viver o sobrenatural da tua graça, sentir a tua presença, ir além, mudar toda a trajetória, e que o teu Santo Espírito venha estar sobre eles. Papai querido, aquele que chegou aqui entristecido, pensando em desistir, dizendo que nada mais dá certo, papai querido, que nesse momento, aonde era tristeza, se transforme em alegria. Aonde o Espírito Santo estava tudo dando errado, que nesse momento, papai querido, as coisas comecem a caminhar. E que teu Espírito alcance os teus filhos, em nome de Jesus. É que o teu Santo Espírito esteja com eles, Pai, em nome de Jesus. Essa minha oração é o que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Você que faz parte do canal Marcelo Leal Oficial, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas compartilhando, deixando o teu like, nos ajudando. E inscreva-se nesse canal, para que o maior número de pessoas possa ser alcançado. Irmão Marcelo, preciso que alguém possa ouvir esta mensagem. Compartilha com o teu amigo, nas suas redes sociais, compartilha no grupo das suas famílias. Alguém pode ser alcançado através deste vídeo e pode ser liberto através desta mensagem. Que Deus te abençoe, Deus te proteja em nome de Jesus. Amém?